Olá, gente, boa noite. Tudo acontecerem direitinho. Olá, Rafaela. Deixa eu deixar você entrar aí. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Olá, Rafa. Olá, Tânia, tá me vendo? Te vendo não, né? Mas te ouvindo, né? Para variar. Ai, boa noite. Olá. É uma vida louca essa, né? Nossa, desse Instagram. Meu Deus do céu, que coisa, Nossa assim, Senhora. curiosa. Ai, boa noite. No, Bom, no mínimo, hoje, extremamente curioso o que acontece, né? eu não sei também explicar o que acontece. Tá. Gente, boa noite. Meu nome é Tânia Mader. A gente atrasou um pouquinho só por problemas para variar dessas conexões. Rafaela está aqui com a gente. A gente vai se apresentar antes de receber a Clarissa Vieira, tá bom? Então, como eu estava falando, meu nome é Tânia, eu sou fisioterapeuta, faço parte do projeto do Instituto Entrelaçando Vidas, junto com a Rafaela Aquino, e a gente hoje vai receber Clarissa Vieira. A intenção do Instituto Entrelaçando Vidas é trazer qualidade de informação para todas as pessoas, profissionais de saúde ou não, no assunto cuidados paliativos, cuidados de uma forma geral e tudo aquilo que envolve, né? Bioética, espiritualidade, o cuidado de vários atores, né, da área da saúde ou não. Não é isso, Rafa? É Dá um isso oi mesmo. para a turma aí. Tudo bem, gente? Acho que ninguém tá me vendo, a minha imagem tá travada. Boa noite. Eu e a Tânia, a gente, através do Instituto, fazemos parceria com as pessoas, né? Que são histórias tanto pessoais quanto profissionais conectadas, né, nisso do cuidado paliativo. Eu vou deixar a Tânia com a Clarissa, né? Uma outra oportunidade, quem sabe eu e a Tânia conseguimos ficar na mesma tela. Eu não sei o que acontece, gente, é muito engraçado. Rafa, muito obrigada então, tá? Eu vou chamar a Clarissa agora, gente. Clarissa é super nossa parceira aí em vários eventos. Clarissa, vê se deu tudo certinho. Olá! Oi, gente! Tudo bom, Clarissa? Como Boa noite. estamos? Boa noite. Tudo Ó, bem? O look tá indo? estamos todas vestidas de acordo? Estamos com roupa de baile, né? Ou roupa de Ai, gala? Isso mesmo, com certeza. Gente, então eu vou deixar a Clarissa Vieira se apresentar. Ela é uma parceira muito importante nos cuidados paliativos, né? Não só do projeto meu e da Rafa, da Entrelaçando Vidas, mas como também o meu trabalho no Hospital São Francisco de Assis, no Complexo Hospitalar São Francisco. E a Clarissa, então, né, assim, tem uma contribuição muito grande e me ajuda muito com a equipe de enfermagem, tá bom? E aí eu vou deixar ela se apresentar e aí a gente vai ter uma hora aí de papo muito interessante com ela. Ah, que coisa Bora lá. linda. Tânia, queria primeiro Bem-vinda. agradecer o convite seu e da Rafa para estar aqui, para falar do que a gente ama fazer. E quando a gente ama, a gente faz, tenta fazer direitinho, né? Então, bom, meu nome é Clarissa Vieira, eu sou enfermeira paliativista, sou gerontóloga, sou especialista em tratamento de lesão de pele. Antes disso tudo, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu tenho os meus amores, eu tenho um amor, eu tenho os meus sagrados, sou mãe de uma menina linda, da onde eu tiro toda a minha força e minha energia para tudo, todo dia. E sou cercada de pessoas maravilhosas que o paliativo me trouxe. Trabalho hoje numa clínica de oncologia com pacientes em cuidados paliativos, com uma equipe que eu posso dizer... Eu acho que isso é muito de quem é do paliativo. A gente se torna um pouco não, a gente se torna maior por conta da equipe que a gente tem. Eu não me sinto eu mais quando eu estou junto delas. Eu me sinto um grande ser. Eu sou só um pedaço daquele todo. Então, assim, eu não poderia deixar de falar
da doutora Sarananda, da Júlia Manzoli, da Rafaela Nicolau, da Poliana Soares, que hoje a equipe da qual eu faço parte, da qual me permitem ser enfermeira. Muito bem, fico muito feliz aí por se apresentar dessa forma tão rica, né? Realmente, assim, a gente percebe, né, Clarice, que não é só assim, a questão de trabalhar em equipe nos cuidados Gente, paliativos. tem a Daniela Pacífico também, tem a Dani, que, meu Deus, que está de licença maternidade. Eu jamais poderia deixar de falar dela, porque ela ainda vai ser pauta desse nosso assunto de hoje. Aquela menina é de muita luz, ela é maravilhosa. E a Johanne, que está substituindo ela na licença maternidade. Fora as aulas que a gente dá, né, Tânia, as parcerias que a gente faz, os treinamentos que a gente dá junto com a Tânia no hospital, com a Cris Savoy e vários outros parceiros por aí. Realmente, como eu estava falando, o cuidado paliativo, ele fez isso, né, com a gente, né, Clarice? De repente, não é só uma questão da gente não conseguir, da gente trabalhar em equipe, né, mas a gente trabalha e estuda e cresce em equipe, né, e é uma grande equipe, né? A gente vira uma família, né? Vira uma família, né? Com certeza. E me conta um pouquinho do seu histórico, né? Porque a gente, né, você me falou que você é enfermeira, que você é gerontóloga, e quando é que houve essa puladinha assim para o lado do cuidado paliativo? O que aconteceu? Conta um pouco. Olha, na verdade, eu acho que a gente não pula para o paliativo, ele escolhe a gente, né? A gente não escolhe ser paliativista, ele escolhe a gente e é mágico. O paliativista, eu falo que ele é meio... A gente enxerga quem é paliativista de longe, é um pessoal meio doido, porque a gente tem um brilho no olhar diferente, e a gente é muito doido pelo que a gente faz. Então, quando eu olho para trás, consigo enxergar que eu comecei nessa questão do paliativo na academia. Na faculdade, eu não tive nenhuma disciplina que abordasse cuidados paliativos. E o meu trabalho de conclusão de curso, por incrível que pareça, foi a percepção dos familiares quanto ao óbito na unidade de UTI. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca, nunca, nunca. E fiz um teatro na época da faculdade, coisa de querer raspar o cabelo, a coisa meio artística, eu gosto dessa área também. Mas aí me formei e fui para Geronto por gostar muito da questão do tratamento de idosos, do cuidado de idosos, mas os idosos totalmente dependentes. Então eu quis fazer Geronto, porque mexia muito comigo a questão da não possibilidade do acesso à rede por condições funcionais. Muitas vezes essas condições funcionais associadas às condições sociais que impossibilitavam e um custo muito alto, muito elevado, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade nessa época de estar na rede pública e na rede privada ao mesmo tempo, que dá um embasamento para a gente muito diferenciado e que muitas vezes não é um comodismo, mas o perfil mesmo, né, da sociedade que a gente vive. Dentro disso, mexendo com o idoso, na Geronto, acamado, eu vi a necessidade de fazer uma pós em tratamento de lesão de pele. Porque o muito que a gente via das lesões, o próprio idoso com as condições dele de saúde, que provocam outros tipos de ferida, além das úlceras por pressão. E, junto disso, eu estava dentro do cuidado paliativo na assistência domiciliar. Os meus pacientes eram todos os pacientes de cuidados paliativos, idosos acamados, com as diversas patologias que acometem os cuidados paliativos, que a gente tem que ter a consciência de que não é só o câncer que pode levar o paciente a ser um paciente com necessidade de cuidado paliativo. E aí eu me vi nos cuidados paliativos. E aí eu fui atrás da Sotamig, e aí eu fui procurando cada vez mais. E não paro, não quero parar, isso me move. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E quais são as interseções assim, que você vê
da área de atuação da geriatria com os cuidados paliativos? Olha, é uma percepção que eu espero, assim, do fundo do coração, que cada vez mais, tanto as políticas públicas quanto os planos de saúde consigam enxergar que não existe, não é nenhuma interseção, é um junto do outro. Não pode existir geriatria, gerontologia, sem falar de cuidado paliativo. E na própria pós-graduação de geronto, fala-se pouco de cuidados paliativos, sendo que fazemos cuidados paliativos o tempo inteiro. A Glaucia está até comentando que estudou nas ciências médicas, né? Tenho o prazer de ter ela como a minha coordenadora de curso. Muito bem, ótimo. E quais seriam esses pontos que você acredita, Clarissa, que fazem, né, do seu trabalho esse casamento perfeito, né, junto com o cuidado paliativo? Assim, como que você dá um exemplo assim no seu dia a dia da filosofia dos cuidados paliativos e do seu trabalho? Olha, Tânia, a questão de ver o indivíduo como todo e enxergar dele além de uma doença. Ele não é uma doença, ele é um ser humano com necessidade de cuidado e de um cuidado diferenciado. E é o que eu falo assim, a gente chega num ponto, quando fala de cuidado paliativo, às vezes as pessoas olham para a gente e enxergam a gente com a veste preta e um cajado na mão. E isso me incomoda muito e eu tento levar para quem me cerca. E assim, eu tenho uma felicidade muito grande de poder estar aqui nessa live hoje e ver pacientes nossos lá da clínica aqui na live, porque entendem que não é cuidado da doença, é o cuidado do indivíduo como todo. E é viver bem enquanto tem vida. A morte, nós todos vamos para lá. Como iremos, não sabemos. Vivemos uma situação aí de pandemia que assusta todo mundo por N questões. Que, assim, é uma necessidade muito grande do cuidado paliativo. E nós todos vivemos com esse sofrimento diário e, assim, ainda existe um tabu para falar sobre isso, né? Ainda que a gente possa fazer bastante lives, né? Amém. Para o público, nossos pacientes, para os justamente para a gente desmistificar isso, né? Exatamente. E me conta um pouquinho com o nome da palestra, né? Que você gostou muito. Achei o máximo. Pois é. Aí, assim, a live de hoje ela chama o protagonista do cuidado. Me conta um pouquinho, quem que seria esse protagonista do cuidado? Tem que ter cuidado para falar de protagonista. Eu falo que, né? Eu falo que, assim, quando a gente fala de cuidado, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, muito mesmo. Nós somos o profissional do cuidado. Nós nos preparamos para isso. Eu, enquanto enfermeira, os técnicos de enfermagem, que são nossos braços direitos, auxiliares de enfermagem, dentro disso tudo. E nós temos o privilégio de passar a maior parte do tempo com os pacientes. Quem passa a maior parte do tempo do lado do paciente é a enfermagem, é o enfermeiro, é a equipe de enfermagem. Então, quando a gente fala de protagonismo no cuidado, a enfermagem, você quer saber qualquer coisa a respeito daquele paciente e mais, da família, você vai até a enfermagem. A enfermagem capta o todo. O enfermeiro, ele tem que ser uma pessoa disposta e de braços abertos, não só braços, mas ouvidos. A gente sofre muito preconceito, a gente sofre muita discriminação, baixos salários, condições de trabalho extremamente difíceis, jornadas extensas de trabalho. Então, quem faz por muito amor. E a entrega é muito grande. E eu falo assim, por estar tão próximo do paciente, às vezes somos nós também que levamos uma bucha da família, do próprio paciente.
o xingo, o... Sim. É o primeiro a ouvir, né? Exatamente. Uhum. E é o primeiro também que Sim. ele procura para pedir desculpas. Na maioria das vezes, somos nós que vamos estar ao lado na hora que ele parte. É a gente que vai estar no lado, numa situação que é extremamente difícil e constrangedora. Uma pessoa que nunca precisou de ninguém precisar de trocar uma fralda. Sim. Isso é muito do enfermeiro. Então, quando eu falo do protagonista do cuidado, eu costumo brincar com essa questão do enfermeiro enquanto profissional de saúde, sim. Só que o protagonista do cuidado, o dono do cuidado, é o paciente. E eu acho que os profissionais de saúde, como um todo, têm que enxergar isso. Porque muitas vezes se discute caso na beirada do leito como se o paciente fosse cego, surdo e mudo, né? Não trata-se ele pelo nome, ou parece que ele não está ali e não pode ser dessa forma, porque ele é o protagonista do cuidado dele. Ele deve ser ouvido quando uma conduta vai ser tomada, uma medicação que vai ser usada, um cuidado que vai ser prestado, uma medicação que vai ser administrada, um procedimento que vai ser feito, ele tem que ser o primeiro a saber o que está sendo feito com ele. Ele tem não o ser direito... só objeto, ele não objeto do cuidado. Ele não é ele objeto é o sujeito de cuidado. Exatamente, ele é o protagonista daquela história, daquele e muitas corpo, vezes, daquela vida. E muitas vezes ele já se sente, né? Eu falo sobre o cuidado em algumas aulas e eu comento assim que o paciente muitas vezes se sente um fardo para a família, ele já se sente um peso. E isso que você falou das conversas acontecerem beira-leito, de cima, né? Do paciente, quem que vai ficar aqui hoje à noite, quem que não vai, enfim, isso tudo né, assim, soma né, nessa sensação de peso que o paciente já sente. Né? Então, isso quando você fala que ele tem que participar, que ele tem que ser autônomo ali nas decisões e nessas, né, tomadas de decisões, e também, eu acho, né, com essa questão do respeito, né? Se são decisões que a família tem que tomar, aquilo pode ser feito no corredor, né? Não precisa ser feito ali em cima do paciente, né? E até porque a família, ela também é uma unidade de cuidado. A gente, graças a Deus, no cuidado paliativo, a gente trabalha isso de forma muito clara, inclusive através da forma nossa de abordagem, que é através de reuniões familiares. A gente faz as reuniões familiares, as nossas consultas, inicialmente e durante o tratamento, ela é em conjunto, profissionais e família. E conforme a necessidade, a gente separa. Então, a gente tem que entender que um paciente em tratamento e um paciente em cuidados paliativos, ele tem uma unidade familiar que também precisa ser tratada e acompanhada, né? E ouvida e cuidada. Da mesma forma. Com certeza. Verdade. E me conta um pouquinho, você se cuida? Enquanto enfermeira, enquanto paliativista, o que você faz assim para o seu autocuidado? Porque assim, se a gente está falando, né, que existe então essa carga muito grande, claro, emocional, uma carga física, né, claro, né, a questão toda de banhos, de trocas, a questão emocional muito forte envolvida, né? Às vezes a gente se envolve sim, né? E Glaucia e Marília estão aqui para ouvir que eu vou plagiá-las, né? A gente se envolve e depois a gente tem que desenvolver, né, os nossos afetos, enfim, né, para né, fazer os nossos lutos, mas como que fica assim, sabe? Como que fica isso para você e como que você se cuida, Clarissa? Eu me cuido... A primeira coisa que eu me cuido é chegar em casa e poder encontrar com a Maria Eduarda, a minha filha. É o meu sagrado. Eu me desligo e eu me entrego a ela. É a primeira forma de me cuidar, porque eu preciso dessa energia que a minha filha me traz. Mas eu faço terapia individual. Eu acho que é um autocuidado. Eu acho que todo ser humano deveria fazer. Eu ouvi isso Eu tive uma coordenadora que foi com ela, a Cristiane Bretas, que eu tive esse start da necessidade da terapia para que a gente possa dar conta das nossas questões do dia a dia, sabe?
Eu falo que, graças a Deus, na minha vida profissional, além do que os pacientes trazem, do que a equipe me traz, para me fazer melhor, dos colegas como você, que veio, são pessoas presentes. Eu tive líderes que me inspiraram e que me ensinaram a me cuidar. Cristiane Bretas foi uma, Luiz Antônio foi outro, uma grande amiga, Vanessa Lobato, que são pessoas que... Isso é um autocuidado. Ter amigos, saber desligar um pouco, fazer uma terapia, tomar uma cerveja gelada, tomar um bom vinho, escutar música, cantar, estar do lado de quem a gente ama, sabe? Essa quarentena tem feito com a gente pensar muito, refletir muito. Eu tenho chorado um bocado pela saudade que eu sinto dos meus pais. Eu não abraço meu pai e a minha mãe tem mais de 5 meses, porque eles moram longe e aí veio a pandemia. Então, a gente consegue pensar um pouco no que os nossos pacientes vivem. Então, eu acho que o autocuidado é isso. O autocuidado é tratar a mente, tratar o corpo e tentar desligar um pouco disso tudo, sabe? Perto das pessoas que te amam de verdade, te fazem bem. E o que você recomenda assim para as pessoas? Você comentou de como que você faz, né? Mas vamos supor que a gente não tem como, né? Em algumas pessoas, né? Não vão ter recursos para uma terapia, né? Um recurso para passar um final de semana fora. Você tem algum hábito assim diário para, né, vamos dizer assim, respira fundo e entra no trabalho, assim, e põe o pé na clínica e dá suas aulas, enfim, o que você faz? Tânia, eu acredito muito assim na questão da espiritualidade, né? Independente de religião, mas espiritualidade. Eu tenho a minha fé, que é uma coisa que me move muito. Eu tento todas as noites fazer as minhas orações e entregar minha vida mesmo para esse ser que é Deus na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ele, a Nossa Senhora, e peço para que Ele tome direção. Eu tenho tentado me disciplinar com essas questões de live, com essas questões que o Covid trouxe. Eu estou tentando a fazer yoga e meditação, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem um celular na mão e com rede social. Então, a gente pode buscar esse autocuidado através disso. Falar de caminhada, eu não vou falar porque eu não quero que ninguém saia de casa sem necessidade. Não agora. Nem corrida, nem atividade física fora de casa. Mas tentar usar o que a gente tem de acesso à internet para poder buscar essas coisas. E uma coisa que tem me ajudado muito é ler. Eu tenho relido livros agora nessa quarentena e estou achando ótimo, que eu estou relendo com uma outra perspectiva e tem sido maravilhoso. Buscar o sagrado, eu acho que buscar a espiritualidade nesses momentos é sempre a melhor questão. Seja independente da religião, independente da crença, buscar algo que te traga fé e que te faça acreditar. É isso que move a gente, não deixa a gente parar nunca. Sim. E você, eu estou aqui cheio de perguntas, né? Mas, enfim, você pensando no paciente, né? Nesse que a gente está denominando hoje um parceiro de vocês no protagonismo do cuidado, né? Com relação à autonomia, com relação às escolhas dele. Você tem chance por exemplo, porque teve uma live que eu fiz, acho que tem umas 2 semanas, com o Dr. Ricardo Leme, e a gente conversou sobre essa questão da espiritualidade dentro dos cuidados paliativos. Que existe sim, né, algumas pessoas responsáveis por esse cuidado espiritual, mas que toda a equipe, ela deveria, né, se preparar do ponto de vista espiritual para a questão da finitude, né, desses aspectos mesmo, né, éticos e espirituais envolvendo a finitude. Você tem a chance ou acredita que isso seja realmente, né, assim, vamos dizer, partilha disso comigo, assim, porque, né, eu sou física, você é enfermeira, mas
é o que você falou, quando você está com o paciente, é você que está do lado dele, às vezes, ouvindo alguma queixa existencial, alguma queixa espiritual. Você já teve alguma chance de participar de alguma conversa e de poder partilhar dessa sua fé com algum paciente ou família? Sim, inúmeras vezes isso já aconteceu. E acho que todo dia acontece. A gente vai conversando, vai passando uma fitinha, um filme, né, na cabeça. E posso falar de um exemplinho que eu lembrei, falando dessa questão da espiritualidade? É um paciente nosso muito querido lá da clínica, e que ele já tem um tempo, graças a Deus, que está conosco nos cuidados paliativos. Quando a gente tem o prazer do encaminhamento no paliativo precoce, né? Que a gente pode realmente dar uma qualidade de vida para o nosso paciente. Esse é um querido que está conosco. E ainda esses dias ele teve que fazer novos exames, porque surgiram nódulos novos no pescoço e a biópsia deu positivo. Ele é um paciente idoso. E ele é fantástico, ele é um poeta, ele fez umas diretivas antecipadas de vontade que dá um capítulo de livro. Eu falei com ele, olha, você começa rindo e chora e ri de novo, lendo as diretivas antecipadas de vontade dele. Mas ele falando que estava muito triste, estava sentindo muitas dores, ele mandou uma mensagem ontem, sentindo muitas dores e muito triste por conta disso e por conta do resultado. Mas que estava sem um remédio, aí eu fiquei brava com ele, falei, senhor sabe, o senhor não pode ficar sem esse remédio, dá dor e tudo e tal. Ele falou, não, eu já vou buscar, minha filha, pode ficar tranquila, eu só estou triste. Aí eu falei com ele, falei, seu X, quase que eu falo o nome dele aqui agora, e tem um monte de gente que eu sei que conhece. Lembra, ele é muito católico, tem uma espiritualidade maravilhosa. Ele escolheu as músicas que ele quer que toque no velório dele. E aí eu falei com ele, lembra que a vida é presente? E o presente é hoje. E o futuro a Deus pertence. Eu falei, pode ser que amanhã o senhor chegue lá na clínica e receba a notícia. A notícia de que a enfermeira que o senhor mais ama, que eu brinco com ele, ela morreu. Ele falou assim, não fala isso, não brinca disso. Eu falei assim, o senhor tem bola de cristal? Aí ele fez um silêncio fúnebre. Falei, eu também não tenho. Então a vontade de Deus é só dele, é soberana. Então vamos entregar para ele, vamos viver o presente, porque a vida é presente. O nome do agora é maravilhoso, porque é um presente de Deus para nós. Então, assim, essa é uma das várias coisas que vai vindo na cabeça enquanto a gente vai falando de exemplos. Porque assim, a espiritualidade, a gente tende, né, algumas pessoas, não agora que a gente já se aprofundou nos cuidados paliativos muito e tal, mas de uma forma geral, a gente tende a achar que é o momento do dia ou da semana, né? E não é, né? Não. Como você falou, isso pode acontecer numa conversa no corredor. Não precisa ser no momento, olha, essa é uma consulta. Não lá na clínica, não. Foi no WhatsApp, no feriado, sabe? Qualquer hora. Acontece. Acontece. Sim. Com certeza. Tem do espiritual não tem lugar nem hora. Exatamente. Tem uma ouvinte nossa aqui, a Rosana, e ela fala assim, os profissionais e os hospitais são muito mal preparados. Anunciaram 2 vezes a morte do meu pai e não deram nenhuma assistência. Colocaram decisões nas mãos dos familiares, nos sentimos, né, totalmente. Né, enfim, eu acho que assim, acontece muito isso. Né, infelizmente, algumas pessoas que ainda não estão preparadas para estarem em situações desafiadoras, né? Porque eu acredito que realmente, Clarice, a gente tem que se preparar, porque se a gente vai optar a trabalhar tanto na geriatria, quanto né, de uma forma geral nos cuidados paliativos, que área for, né, dentro de um CTI, ou na oncologia, onde for, a gente tem que se preparar para saber comunicar, inclusive.
né? É um grande desafio, acho que de todos os profissionais, principalmente na área da saúde. E nós, no cuidado paliativo, a gente tem a oportunidade e a gente olha um pouquinho com um olhar mais diferenciado para estudar a questão da comunicação. É um erro terrível. Você falando isso aí que a Rosana escreveu aí para a gente, até Rô, obrigada por estar aqui com a gente, mas a situação... A gente vê isso isso meio que dilacera um pouco. O profissional de saúde colocar uma responsabilidade de uma decisão na mão da família. Isso é um absurdo. Não é a família que decide. Por outro lado, o que a gente vê é todo aquele processo acontecendo, a equipe de saúde, de maneira geral, poderia ter feito um preparo dessa família gradual. Até com isso, a gente evita a questão daqueles lutos extremamente complicados que a gente está sofrendo tanto aí com essas elaborações, e o medo da morte aumentou imensamente por conta do não acontecimento dos rituais de partida. Sabe, que a gente tem visto isso claramente. A nossa psicóloga lá da equipe, a Rafaela, eu acho que ela nunca trabalhou tanto. O psicólogo da equipe de cuidados paliativos tem trabalhado dobrado. Por quê? Existe uma transferência. A equipe de saúde, quando a gente fala de comunicação, a gente não pode culpar nenhum profissional. A equipe tem uma obrigação de preparar a família gradual, às vezes interna, não é numa internação de dias que você vai conseguir fazer isso. Só que se você tem isso, trabalhe em cima disso. Chega um paciente com aquele perfil, você está vendo que ele está caminhando para um processo de partida, não é esperar o momento onde aquilo está acontecendo para falar, e aí, vocês querem que leve para o CTI para entubar ou não? Não cabe à família essa decisão. O despreparo está muito grande, a comunicação está muito ruim. Então, a gente vê aí, até enquanto aí eu falo tanto do protagonismo também da enfermagem, o enfermeiro, sendo o profissional que passa a maior parte do tempo com a família, ele tem que investir um pouco no conhecimento dele com relação à comunicação de más notícias, comunicação de uma forma geral. Porque não cabe a nós informar nenhum diagnóstico à família ou à paciente. Mas ter uma boa conversa é obrigação. Preparar... Sim, porque às vezes a conversa pode acontecer até com a equipe clínica, mas eles vão falar que entenderam. Aí, na hora que o médico sai, eles vão perguntar alguma coisa para quem foi ali administrar o primeiro medicamento, né? Exatamente. Com certeza. E se não tem e se não existe conversa entre a equipe também, então aí que o cuidado é totalmente um quebra-cabeça. Porque a gente fala muito assim, tem que ter a conversa, tem que estar preparado para dar má notícia ou para conversar, saber lidar com a família e com o paciente. Mas, e você, enquanto profissional, eu tenho a liberdade de ir no médico da minha equipe e falar com ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ou ir na físio da minha equipe e falar, olha, eu preciso muito que você vá no tal paciente. Sei que acabou seu horário de trabalho, mas tá... Isso existe? Se é cada um fazendo o seu, não tem equipe. Não tem equipe. Porque tem que existir a disciplinaridade, né? O que a Rafa até está falando aí, a decisão é compartilhada. É transdisciplinar o cuidado. E o enfermeiro, como o profissional que está a maior parte do tempo, cabe a ele, às vezes, na maioria das vezes, fazer esse elo. Esse elo. Entre esse equipe, família e paciente. Eu falo que é uma tríade. Eu ponho esse triângulozinho nas minhas aulas. Se uma das pontas se rompe, o trabalho é de equipe, não é eu-equipe. Se é eu-equipe, é sozinho, não é trabalho em equipe, não tem decisão compartilhada, não vai existir cuidado.
Sim, e desmistificando ainda, né, essa questão do cuidado paliativo, né, Clarice, que a gente tem também como grande bandeira, né, a gente falar não só na aula de cuidados paliativos para outros profissionais que trabalham com a gente, mas também para a população de uma forma geral, para eles entenderem o que é. Né? Então, assim, para as pessoas entenderem que existe o cuidado paliativo precoce, que é quando a pessoa recebeu o diagnóstico, depois ele entra, né, ele vem complementar, depois ele vem predominante, depois ele é exclusivo. Exatamente. Então, aquilo que algumas pessoas acham, né, que é o cuidado paliativo, que é só o exclusivo, não é, é um pedaço dele. Né? Explica um pouquinho isso aí pra gente e conta como é que isso faz toda a diferença, né? Como você está falando, se você pega um paciente lá do começo da história dele, do diagnóstico, você vem junto com ele e com a família, como que é lindo, né? É maravilhoso. O processo acontece de uma maneira maravilhosa. Assim, e eu falo assim, não é só no sentido poético, não, porque cuidado paliativo não é poesia, não é pegar na mão, não é passar a mão no cabelo, tá bem longe disso. E, na verdade, é oportunidade. Você falou de uma coisa que eu acho fantástica. Eu tenho visto muitas lives, como diz o nosso querido Alexandre, de gente nossa. Aí, graças a Deus, estamos aí na luta. Enfermeiro, exemplo que a gente segue. Gente de Minas, eu fico muito feliz por ser mineiro e a gente tem que levantar nossa bandeira de Minas Gerais, que a gente tem gente muito boa aqui. O que eu falo, o que eu acho, e que a gente estuda e que a gente vê, eu tive oportunidade. A gente está vendo muita live de muita gente da área da saúde. E hoje, eu recebi um convite que eu faço questão de atender, e que eu já falei com ela sim, eu acho que ela está aqui assistindo a nossa live hoje. É uma paciente que quer fazer uma live. Que legal! Exatamente. Então, assim, a gente precisa falar um pouco mais sobre cuidados paliativos para o público em geral. Sim. Não só o profissional de saúde falando para o profissional de saúde. Eu tive a oportunidade de falar num simpósio de experiência do paciente, aonde o público maior eram os pacientes. Tânia, foi maravilhoso. Que legal, Clarice. E a Elizabeth Kubler-Ross, ela funcionava muito assim, né? O pensamento grande dela é que era, né, quem eram os professores, quem deve ser, né, os professores do cuidado, né, são os pacientes, né? Eles que estão na frente da sala e os profissionais de saúde têm que estar lá assim, é assim que faz, né? São os assim que pergunta, né? Eles sobrevivem eles sobreviveram, eles estão ali para falar do que eles estão vivendo. O livro aberto está ali naquela pessoa. Exatamente. E o que a gente percebe quando a gente vai falar, quando eu fui falar num simpósio de experiência do paciente, é que cada vez é muito clara a visão de que cuidado paliativo é para paciente morredor. E isso é o maior absurdo. Eu vivi uma questão dentro disso que você está falando, quando a gente tem a oportunidade de iniciar os cuidados paliativos precocemente e que a gente consegue aliviar muitos sintomas. E sintomas totais, que vai de encontro à questão que a gente fala da dor total. Porque a dor, a gente alivia muitas vezes a dor física, cuidando da alma, cuidando do espírito. Sim. Quando veio aquela dor que estava no corpo, que era física, passou, né? E uma paciente nossa, maravilhosa também, está vindo aqui na cabeça agora. Ela é uma querida, tem mais de um ano que está conosco. E lá atrás, quando ela veio, ela tem um câncer sem possibilidade terapêutica, sem possibilidade de cura para a doença, gente. Porque pelo paciente, pelo ser humano, sempre tem o que ser feito. A doença pode não ter cura, mas está diante da gente, ele é um ser humano. E sempre tem o que ser feito por ele, sabe? Sim. E então ela veio conosco cheia de sintomas, chegou muito triste. Ela todos os dias, quando ia fazer quimioterapia, 1 ano atrás, ela chegava na clínica, as primeiras consultas a gente assustava, porque a pressão dela chegava muito alta. E ela tinha muita diarreia
na noite anterior, e a gente tratava isso como sintomas que a gente tinha que paliar. E, na verdade, não era sintoma paliar, aquilo ali era o efeito da ansiedade dela. E os sintomas foram melhorando, a abordagem transdisciplinar fez toda a diferença. A nossa nutricionista pôde adequar toda a questão da alimentação dela, levando prazer, desde que pequeno, através da alimentação, devido às várias comorbidades, aí valorizando, o que eu quero fazer um pouquinho aqui, é valorizar a importância do profissional paliativista nas diversas esferas, na nutrição, na psicologia, enfim. A psicóloga também fez o trabalho dela e a doença dela estabilizou no final do ano passado, e quando viu, agora esse ano, ela teve uns problemas familiares que ela associou, bem resumidamente, a uma recidiva com piora do tumor. E a gente não a via desde dezembro do ano passado. Ela é uma paciente nossa, continuou sendo nossa, porque paciente em cuidado paliativo, quando vem precocemente, a gente pode espaçar as consultas, a gente mantém monitoramento telefônico, a gente se coloca à disposição para ele nos procurar se tiver qualquer coisa nesse meio do caminho. E o que aconteceu foi que ela retornou para o tratamento, e eu tenho um carinho muito especial por ela, é aquilo que você falou. A gente se envolve, depois a gente tem que desenvolver. Desenvolver, com certeza. E quando eu cheguei na clínica, quando eu estava chegando, ela estava chegando também. Para reiniciar. Eu sei. Não tem como não lembrar daquela situação e não me emocionar. Porque foi lindo. Ali é uma mãe, sabe? Ela tem os filhos dela, eu sei da história toda dela, porque graças a Deus ela está conosco há tanto tempo. Ela é mãe, ela é esposa, ela ama o marido dela, assim. É lindo o amor dos dois. O marido tem Parkinson, e o marido dela tem uma dedicação e um amor a ela imenso. E na hora que eu vi ela, eu falei, eu não estou aguentando, eu vou ter que te abraçar. Aí a gente fala, a gente não pode se abraçar, tem coronavírus. Aí ela fez assim para mim, para. Aí eu pus mão para cima. Aí ela colocou uma capa de chuva. E aí ela estendeu os braços para mim. E aí a gente se abraçou e choveu muito. E que capa de chuva, né? Graças a Deus que ela estava de capa de chuva. E a fala dela, eu nunca vou esquecer disso, que ela fala assim, a minha alegria em te rever e te abraçar. Porque é o que você falou, a gente conversa via WhatsApp e tudo mais. Mas a minha tristeza pelo que me traz. Sim. Mas eu acho, Clarissa, assim, é interessante a vida, né? Eu andei refletindo um bocado sobre essas questões do sofrimento. Outro dia, Glaucia deu uma palestra maravilhosa pra gente, né? E eu vejo não só, né, na fala dela, como de várias outras pessoas que, às vezes, a partir de um adoecimento pessoal ou de um luto pessoal, fez uma grande transformação na vida, e com essa transformação tem uma relevância hoje no papel social que desenvolveu, que é uma coisa, assim, impressionante, né? A gente pode falar da Ana Mi também, da Ana Michele, das paliativistas, né? Que era uma coisa que, quando você falou da cura, eu lembrei também que ela comenta muito isso, né? Talvez meu câncer não tenha cura, mas eu estou me curando. Sim. Né? E lá em Barretos, quando a gente assistiu ela no passado, eu e a Rafaela Aquino, né? Ela chegou e falou assim, eu penso que eu estou aqui no palco com câncer de mama metastático, eu posso ser muito mais saudável do que muita gente que está aqui me ouvindo.
né? E aquilo dá um impacto na gente, né? Porque realmente, assim, Grande. o se curar nossas relações, é curar tanta coisa, né? Às vezes a nossa relação com pai, mãe, filhos, né? Curar a nossa espiritualidade, que às vezes a gente, né? Sei lá, Os engrossou o nossos próprios nosso... relacionamentos emocionais, conjugais, emocionais, namoro. Eu falo que Sim, a gente vive. Às vezes a gente não tem um nome para a nossa doença, para a nossa dor, mas todos nós vivemos dores fortes e quem é o outro ou quem sou eu para julgar a sua dor, né? sim. Os lutos de cada um, eu já vi a palestra da Gláucia mesmo, a questão do ressignificar, né? A busca por isso, às vezes a gente precisa tirar a força, a gente não sabe de onde. Eu sei de onde, eu peço a Deus minha força, é pela minha fé, mas é em cima da dor, às vezes muito grande, que a gente tem a possibilidade de um recomeço. E as dores da Sim. alma, elas são fortes. Às vezes não é você, eu, quem está nos ouvindo, não tem um Alzheimer, não tem um AVC, não teve aí uma esclerose múltipla, não tem um câncer, mas tem uma dor que adoece. Sim. Eu lembro que a Rafa né, a gente tem esse projeto juntas, né, o Instituto, e ela, Tânia, escreve sobre isso, Tânia, escreve sobre aquilo. E no começo da pandemia, eu lembro que eu falei do Covid-19 como sendo a doença de todos nós, e todos nós estamos vivendo dores totais. Né? A todos nós foi tirado muito. Né? Eu falei que os seus textos estavam me alimentando muito. Por favor, continue escrevendo. Tá bom. Então, assim, eu comento dessa questão da dor total, porque, assim, realmente a gente fica se questionando, né? Isso era lá em março, né? Não tinha, né, para nós ainda, né, acontecido perdas de pessoas Sim. importantes, de colegas de trabalho, nada disso tinha acontecido ainda, mas a gente já estava vivendo o luto de uma realidade completamente diferente, né, do dia a dia nosso. A mim me foi tirado do meu trabalho, né, a liberdade de sair, aí, né, a ansiedade, todas as dores emocionais, sociais, que tudo isso está trazendo para a gente, né. Então, assim, se é uma doença, vamos dizer assim, coletiva, se a gente pode fazer uma analogia dessa, que a gente, então, se cuide, né? Que a gente se cuide da forma como Cicely Saunders propunha, né? Com o acolhimento das nossas dores totais. Né? O que eu posso fazer hoje para me ajudar no âmbito emocional, no âmbito físico, no âmbito espiritual e no âmbito social? É isso aí. Né? Para a gente poder se cuidar. Eu acho isso muito importante. E quando você fala, né, que uma paciente retorna depois de um tempo, e a gente lembrar essa ideia, né, que às vezes um paciente em cuidados paliativos, ele pode ter 1 ano, pode ficar 2 meses com a gente, ele pode ficar 10 anos, 20 anos, né, um diagnóstico de demência. Você às vezes vai acompanhar o paciente e a família que está vivendo tudo A Geronto aquilo, né? dá isso para a gente. Um paciente de Alzheimer que entra para a gente só confuso, com confusão mental e deambulando e comendo e tudo, e fica com a gente aí 10 anos. Com certeza. E parte ali em cima da cama, totalmente dependente, mal se alimentando. Sim. E quantos de nós, né? E quantos de nós não estamos desta forma, mas estamos com, eu falo assim, o corpo andando aí pela rua, mas não estamos sob uma necessidade de um cuidado diferenciado. Sim. Mas, Clarice, então, assim, eu percebo que você consegue trazer bastante da filosofia dos cuidados paliativos para o seu viver, né? Com certeza, para tudo. Isso, né? Eu vivo cuidado paliativo. Eu sou o cuidado paliativo. Você conjuga todos os verbos nos cuidados. Sempre. Eu estou, eu vou. Eu vou, se Deus quiser. Isso. E é importante essa questão, né? Quando você fala da cura, isso me chama muita atenção, porque as pessoas, elas ficam um pouco
claro, né, todos nós, né, esse jornalista recente aí que faleceu, Gilberto, né, de Mainstein, ele comenta isso, né, você assistiu a entrevista dele, é muito interessante quando ele fala, né, sobre as questões dos afetos dele no fim de vida, né, recomendo para todo mundo. Então, realmente, assim, por que a gente não pega essa ideia de tipo assim, né, e se tiver acontecendo isso comigo, o que eu podia fazer na minha vida hoje? Né? Eu acho que é isso que é a gente trazer para a gente ao nosso poder de escolhas e fazer um pouco diferente da nossa vida. Né? Porque o comentário nos grupos, né, de um dos grupos meus que assistiu o vídeo dele, foi esse, assim, por que a gente tem que esperar ter uma doença para amar mais, para se entregar mais, para exercer essa fé, né? Por que a gente só lembra que existe uma espiritualidade, uma fé na hora que tem alguma coisa que está atrapalhando, uma doença? Por que eu só vou falar de morte se eu estiver internada? Se eu tiver com uma doença grave? Se eu tiver um acidente de carro e aí eu tô no hospital, opa, peraí, vamos falar. Não, é a única certeza que a gente tem e a gente não faz isso agora, sabe? É o que como eu tô vivendo, por que não amar agora, por que não viver o agora, sabe? Eu costumo, quem me conhece, quem trabalha comigo, quem está comigo, quem é próximo, eu sou muito intensa. E antes eu achava que era um ponto que eu deveria trabalhar em mim, que eu não podia ser tão intensa. Eu vejo hoje em dia que não. Eu vou continuar sendo intensa, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, quando eu amo muito, eu amo mesmo, eu amo de verdade. Então, quando a gente brinca com essa questão assim, você é muito paliativo? Sim, eu sou muito paliativo mesmo. Quando eu amo Mas você é muito. Mãe também, né? Exatamente. Quando eu tenho amor, eu amo mesmo. Quando a amizade, eu sou amiga mesmo. Sou eu sendo eu. Porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não tenho essa certeza. E não é aquele sentido do kamikaze, né? Eu não sei o dia de amanhã, vamos quebrar tudo. Não. Eu não sei o dia de amanhã, por isso eu quero amar muito quem eu amo e estar perto dos que eu amo hoje, agora, e me dedicar de verdade, e ser paliativista raiz de verdade agora, ser amiga e tipo de verdade agora. Ser a namorada de verdade agora, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui para falar sobre isso. Sim. E eu não gosto de. E eu acredito muito na questão que as relações, tanto profissionais quanto pessoais, ou principalmente hoje em dia, são muito vazias. Então, assim, a gente. Tudo é muito substituível, muito fácil, né? Então, assim, eu tento. Eu falo amigos, amor, família. Se a gente for ver quem são essas pessoas, às vezes não enche as nossas mãos. Então, preservar isso é muito sagrado. E o que o paliativo dá para a gente, você pode ver que nós, dos cuidados paliativos, nós somos sempre as mesmas pessoas, porque graças a Deus nós temos essa intensidade e essa vontade de cuidar. Quem não não tem isso, não fica muito tempo nessa área, porque não dá. Então, assim, eu vou continuar sendo. Não dá, não sustenta. Eu vou continuar sendo intensa. Você está falando um pouco dessa intensidade. Eu lembro também da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que ela se questionou um pouco se ela tinha empatia demais, né? Então você está se questionando se você tem intensidade demais. Demais. Né? Ela ficou doente. Ela chegou a se questionar se ela seria médica ou não, pelo excesso de empatia que ela tinha. Ela ficou doente. E que a gente consiga sustentar isso dentro da gente, né, Clarice? Que as pessoas também chegam para mim assim, entusiasmada demais, como se fosse assim, um problema. Exatamente, como se você fosse fora da casinha, né?
Mas eu falo que bom, às vezes eu posso emprestar para alguns um pouco do entusiasmo. Eu acredito muito na questão da primavera e do amanhecer. Eu acho que assim, isso me dá tanta energia para sobreviver. Eu falo que a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Eu passo a maior parte dos meus dias longe da minha filha, longe dos meus, longe das pessoas que eu amo. Eu passo com a equipe que trabalha comigo, com os pacientes. E graças a Deus, eu posso falar que eu os amo. Porque a equipe que trabalha comigo torna meu dia leve. A equipe que trabalha comigo, na hora que me dá vontade de chorar, ela corre comigo para um consultório e a gente chora junto por conta de tudo que está acontecendo. Então, eu falo assim, que esse nosso entusiasmo, essa coisa, né? Esse entusiasmo. Essa intensidade possa ser como o girassol e as flores que se abrem pela manhã. E eu falo que por que eu sei disso? Por ter rinite. Eu dou uns 20 a 30 espirros de manhã na hora que eu acordo. Mas é a hora da polinização. Então, que todo esse entusiasmo possa se espalhar e contagiar mais pessoas. Porque é isso que nos move. Com certeza, com certeza. Ai, você acredita que nosso tempo está terminando? Não quero ir embora. Que bate-papo, não foi? Foi bom demais. Você estava um pouco ansiosa, né, para fazer a live. Você viu como é que é gostoso? É uma sala de estar com um monte de gente, amiga assistindo a gente. Olha que legal. A primeira vez a gente nunca esquece. A primeira live bom. A gente nunca esquece. Larissa, eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo pela participação. Você é uma querida, vontade de te dar um abraço, assim, também, muito apertado agora. Muito mesmo. Apertado. Obrigada pela parceria, obrigada por essa intensidade sua, obrigada pela sua vida, pelos seus conhecimentos, gratidão mesmo. Você é realmente, a gente vê esse genuíno, assim, brotando de você quando você fala dos seus amores, todos, profissionais e pessoais. Tomara que todos os meus amores enxerguem isso com bons olhos. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de falar hoje sobre cuidado paliativo. Te agradeço muito, Tânia, por tudo que a gente faz juntas. A Rafa também, que foi uma pessoa que você trouxe para nós e que foi de muito ganho. Agradeço a todo mundo que repostou, que está aqui com a gente. A minha família inteira, pai, mãe, minhas tias, minha filha entrou, ela não está comigo agora. Todos os meus amigos, os nossos pacientes, a todo mundo, cada enfermeiro que entrou aqui, quem já passou pela minha vida de alguma forma, quem ainda não passou e que está passando agora, que a gente possa se reencontrar. Aos meus familiares, a Jana, a Físio, todo mundo que está aqui, minhas tias, a Vá, todo mundo, não dá para falar nomes de Torres, todo mundo. Júlia, Rafa, Poli, amo vocês. Minha cunhada, Rejane, obrigado. O Igor deve estar trabalhando. Meu irmão e a minha cunhada são enfermeiros. Ai, que legal! Sim, a minha irmã e meu cunhado são fisioterapeutas, e meu sobrinho também é fisioterapeuta. Olha o DNA. Contaminou todo mundo. Olha o DNA. E aqui, Fala. Não, é só para falar que assim que a gente tiver marcado direitinho a live com uma paciente que é uma sobrevivente, eu te conto para você postar aqui no Entrelaçando também. Com certeza. Para a gente fazer desse protagonismo, né, nossas lives aqui também, com certeza. Eu queria te fazer um último convite agora, eu não sei quantos segundos ou minutos que o Instagram ainda vai dar, mas eu lembrei que você canta, eu já cantei também por muito tempo, e eu queria que você topa aquela... E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será.